descuidado ou impensado. Meu Deus Pai Santo, obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui para conhecermos a Tua Palavra, para aprendermos acerca das verdades, das últimas coisas e adquirir esperança, Pai, para a nossa vida. Senhor, fala através da Tua Palavra, Senhor. Não nos deixa sair daqui sem essa esperança, Senhor, sem a verdade nos confrontando. Obrigado, Senhor Deus, por Tua graça em nossas vidas. Te pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Bem, a mensagem de hoje ela tem como tema a soberania daquele que domina a história. O fim de todas as coisas é um tema que o homem sabe que é real. O homem sabe que está perto do fim, ele sente isso, mesmo que ele não acredite. É tanto que o ser humano percebe que se não fizer nada de diferente, o mundo vai acabar. Tem pessoas que dizem isso, né? A natureza vai acabar, precisamos fazer algo diferente. O ser humano está destruindo a natureza. Tem todo esse espírito aí que nós vemos. Guerra, se ocorrer uma terceira guerra mundial, os homens vão destruir o mundo com bombas atômicas. Nós vemos que isso também é motivo de filmes, de livros, de séries. Ou seja, o ser humano entende que o fim é uma realidade, que o ser humano precisa tomar cuidado. Muitos até sonham com esse fim, com um mundo apocalíptico. Filmes e mais filmes contam histórias aí. As pessoas às vezes sonham até com um mundo do The Walking Dead, né? Um mundo dos zumbis. Mas o que a Bíblia nos diz em relação ao fim de todas as coisas? Por isso que antes da gente entrar então em Apocalipse, propriamente dito, a gente vai ver um pouco alguns sinais que Jesus falou a respeito do fim. Por isso vamos lá para Mateus capítulo 24 e vamos começar por ele. Nós vamos perceber aqui que os discípulos eles tinham esse desejo de saber a respeito do fim. Em Mateus 24, a partir do verso 1, Jesus diz assim: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. De fato, isso aconteceu. O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo por um império bárbaro que entrou e invadiu e destruiu completamente o templo. Hoje, no lugar onde eles dizem que é o antigo templo de Jerusalém, está então a abóbada muçulmana lá, né? E por isso que os planos de reconstrução acabam se tornando cada vez mais difíceis, né? Por conta dessas diferenças e dessas guerras religiosas e políticas que existem no mundo. O mundo então aqui viu a destruição, a profecia de Cristo aqui, então de fato se cumprindo. E aí Jesus continua no verso 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Em outros evangelhos ele diz fomes, pestes, revoluções e terremotos. Ele faz alguns acréscimos que não estão contidos aqui. Porém, todas essas coisas são os princípios das dores, ou seja, não é o fim, mas é o início das dores de parto. Aquelas dores que eu já falei para vocês, que vão se intensificando à medida que se aproxima o dia da criança nascer. Jesus compara com as dores de parto, é os princípios das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo.
e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vemos aqui claramente Jesus mostrando alguns sinais que antecedem o fim. Então virá o fim. Mas para que o fim chegue, alguns sinais começam a ser apontados por Jesus. Alguns sinais desses fazem parte daquilo que ele chama dos princípios das dores. E esses sinais são o quê? Pessoas tentando enganar as outras em nome de Cristo. Guerras, rumores de guerras, problemas políticos, problemas sociais, problemas econômicos, problemas terremotos e fomes, problemas na natureza. Vemos depois então o povo de Deus sendo perseguido, sendo odiado por ser cristão. Vemos então os falsos profetas se multiplicando e enganando multidões com um falso evangelho. Jesus também mostra o sinal de que a maldade irá se multiplicar ao ponto das pessoas desaprenderem o que amar, deixarem de amar. Nós vemos hoje as pessoas matam umas às outras por nada. Me assustei hoje, uma notícia que eu vi, o cara traiu a mulher, conheceu uma mulher pela internet, encontrou-se com ela, a esposa descobriu e pediu a ele como prova de amor por ela que matasse a amante. O cara foi, levou a mulher para um motel, matou e tocou fogo nela. Para provar o amor pela esposa. Que mundo nós estamos vivendo, irmãos? E esses sinais cada vez mais se intensificam. As pessoas não se amam mais. Os jovens não se amam mais. Eles querem ficar, usar uns aos outros. Eles querem aproveitar e curtir. Ninguém mais quer casar, constituir família, amar os filhos. Filhos são mortos no ventre das mães. Guerras e mais guerras. Violência em todo canto. Umas matam as outras, pessoas matam uns aos outros por nada. Por causa de R$2. As pessoas no trânsito brigam por bobagem. Todo mundo estressado, todo mundo querendo destruir uns aos outros. Mentiras, discórdias, desobediências aos pais, destruição da família. Nós vemos sinais e mais sinais, a natureza enlouquecendo. E Jesus disse então que esses eram sinais do princípio do fim. E então virá o fim. Paulo também fala sobre esse tempo. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo, que 2 Timóteo é uma epístola voltada para pregação, exortação para que Timóteo pregasse. Nesse ponto da epístola, Paulo então deixa claro um ponto da dificuldade dos últimos tempos a respeito da pregação do Evangelho. E no capítulo 3, verso 1, ele diz: você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, ou seja, sem amor natural, sem nenhum tipo de sentimento de amor por nenhum outro ser humano, nenhum animal, por nada. Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, ou seja, entregues aos vícios, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo forma de piedade, ou seja, parecendo ser bons, mas negando o poder da bondade, negando o poder dela. Fique longe também destes. Paulo então mostra que nos últimos dias serão tempos trabalhosos para os pregadores do Evangelho. Tempos trabalhosos, tempos difíceis pastorear a gente hoje em dia. Porque esses são os homens de hoje, são as pessoas de hoje. Os tempos estão ficando difíceis. Paulo também fala sobre como Deus então entrega a humanidade a si mesma. Pois o homem renega o Criador. O homem não quer se submeter à verdade do Criador. E aí Deus então entrega o homem e diz: você não quer viver por sua conta? Viva por sua conta e risco. E aí vamos lá para Romanos capítulo 1. É aqui em Romanos que Paulo fala desse efeito. E esse efeito é chamado de ira de Deus. A manifestação dessa ira de Deus diante de uma humanidade que não quer se submeter ao Criador. Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da injustiça
suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebida por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo-se que eram sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, por imagem do ser humano corruptível, aves, quadrúpedes e répteis. O homem negou a Deus e começou a buscar em outras coisas um Deus que não é real, na natureza, nos prazeres, na ciência, deixando de olhar para o Criador. E Deus os entregou a uma forma de pensar reprovável. E eles estão hoje pensando, se achando sábios, os solucionadores do problema do mundo. Mas cada vez mais o mundo afunda em depravação, destruição, maldade, esfriamento, e os valores cada dia mais vão se perdendo e se perdendo e se perdendo. Esse é o resultado. Por isso, no verso 24 ele diz: por isso Deus os entregou, e aí dá uma lista. Verso 26, por causa disso Deus os entregou, e dá outra lista. Verso 28, por haverem desprezado o conhecimento, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Esse é o quadro que nós estamos vivendo. Esse é o quadro que nós estamos vendo. É isso que o texto nos fala a respeito do fim dos tempos. Todo esse quadro está desenhado pelas Escrituras desde o início, da pregação do Evangelho, desde o início da igreja. Desde o Antigo Testamento, verdades já foram reveladas. Aqui são as verdades que nós vemos na época da igreja. É diante dessa visão aqui, que eu quero que você vá lá para Apocalipse capítulo 6. Nós vimos então que João estava na ilha de Patmos, e ele estava nessa ilha, pois a perseguição à igreja estava tão intensa pelo Império Romano. João, o último dos apóstolos a ser morto, foi torturado e mandado para essa ilha, e nessa ilha ele então recebe a mensagem de Apocalipse, que é uma mensagem de esperança para um povo que está em intensa tribulação, tortura e morte por causa do Evangelho. E é nessa ilha que João então recebe a visão de um Cristo glorificado, Senhor de todas as coisas. E esse Cristo chama João e escreve 7 cartas para serem enviadas às 7 igrejas. Cartas essas que fazem advertência aos pecados da igreja. Faz exortações para que as igrejas perseverem confiantemente no Senhor. E faz promessas dizendo a elas: eu voltarei, eu salvarei vocês. Vocês estarão comigo eternamente. Fiquem firmes no meio da perseguição. É aqui então que João é levado aos céus. E lá João vê um trono, mostrando que Deus reina soberanamente sobre todas as coisas em seu trono. Mas esse trono revela um rolo que é o fim da história, que é o reino do universo voltando para as mãos daquele que reinará eternamente sobre ele. Mas esse rolo só pode ser aberto pelo Cordeiro que venceu. E que venceu para finalizar a história. Venceu para separar um povo para Deus e condenar a maldade de um mundo sem Deus. E aí esse Cordeiro pega o livro com 7 selos e ele começa a quebrar cada um dos selos para revelar o fim de todas as coisas. Quando os selos forem abertos, a ira de Deus cairá sobre esse mundo. A maldade humana será julgada e o povo de Deus será liberto desse cativeiro de corrupção. É diante desse quadro, então, que nós vemos que o Cordeiro agora vai começar a abrir os selos. E nós vamos ver hoje 5 desses selos. Capítulo 6, verso 1 diz assim: vi quando o Cordeiro,
quebrou o primeiro dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo como se fosse som de trovão: venha. É interessante que os 4 primeiros selos representam os 4 cavaleiros do Apocalipse. Esses 4 cavaleiros só passam a agir na história quando os seres viventes chamam e permitem que eles venham a agir. Nós já vimos que os seres viventes, eles representam a totalidade da criação de Deus. Ou seja, Deus criou todas as coisas e todas as coisas louvam e adoram a Deus. Foram criados para o louvor da glória de Deus. E esses selos então vai mostrar que o próprio Deus usará os elementos da criação para provar e mostrar a depravação e o avanço da maldade humana. O próprio Deus usará a sua criação para fazer o homem cair na sua própria armadilha de maldade. E por isso os seres viventes então permitem que esses 4 cavaleiros passem a agir, pois os seres viventes representam toda a criação de Deus que está diante do trono de Deus, em adoração eterna a Deus. E então, nós percebemos que esses cavaleiros só possuem autoridade porque aquele que está no trono é que dá autoridade a eles. Eles só fazem o que fazem, pois aquele que está no trono é que domina a história. Por isso essa ideia de que o diabo está lutando com Deus e Deus está tentando salvar o povo, como se ele fosse um super-herói numa história de desenho japonês, querendo salvar o mundo e brigando com espada. Não. Ele já venceu. Ele é soberano, ele é eterno rei, ele reina sobre todas as coisas e nada, absolutamente nada, está fora do controle soberano daquele que está sentado no trono. Então até mesmo a maldade humana só se processa sob a permissão daquele que está no trono. Ele domina soberanamente. Pastor, se ele domina soberanamente, por que ele permite? Aí você está me fazendo uma pergunta que você vai ter que fazer diretamente para aquele que está no trono, porque eu não sei te responder isso. Se você tentar encontrar uma explicação para isso, depois me fale. E aí eu interno você num canto para tratar a sua mente aí, porque você vai tá bem doidão das ideias para chegar nessa explicação. Porque a Bíblia não revela isso. O que é que nós fazemos apenas? Nos ajoelhamos diante do que está sentado no trono e dizemos: obrigado, Senhor, por nos salvar. É isso que nós fazemos. E por isso então, esses seres dizem: venha. Verso 2: vi então e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa. Ou seja, um arco, se você sabe, um arco e flecha, você alcança inimigos à distância, né? Ou você lança, você vence lançando coisas, não é uma espada que é corpo a corpo, você lança, certo? Ou seja, um arco, uma coroa, ideia de reinado. E ele saiu vencendo para vencer. Que ideia é essa? Ele saiu como um vitorioso, com um ar de que vencerá, sempre vencerá. Isso pode, de fato, apontar ou para uma vitória real, de alguém que venceu e irá vencer para sempre, ou de alguém com uma arrogância e um sentimento de uma vitória, e que anda como alguém que está vencendo e disposto a vencer, e vencerá. Seria mais ou menos essa ideia que a gente poderia entender aqui, do que a gente lê. Mas para a gente chegar então à conclusão de quem é esse cara, essa é a pergunta de $1 milhão. Quem é esse cara? Meu amigo, você vai ler e ler e ler, e como Daniel diz, como Eclesiastes diz, os livros geram enfado e canseira. Você lê e lê, um diz uma coisa, outro diz outra, um prova de um jeito, outro prova de outro, e vai e vem, e vai e vem, e você quando está achando que sabe, depois você descobre que não sabe mais. Ou seja, meus irmãos, por que isso acontece? Por que tanta gente dizendo tanta coisa e achando tanta coisa? Porque as pessoas tentam encontrar aquilo que Deus não revelou, aquilo que Deus não falou claramente.
E aí o homem, para tentar entender o que Deus não falou com clareza, ele entra no ramo da especulação. E isso é o grande perigo. A minha fé tem que estar pautada na palavra, não na especulação. Especulação é especulação e ponto. É o que eu acho que é, não é o que é. O que é o cavalo branco? É um cavaleiro sentado num cavalo com um arco na mão, uma coroa e um ar de vitória. Ponto. Quem é esse? Quem é esse? Aí é que está a questão. Para a gente poder interpretar corretamente um livro como Apocalipse, existem algumas regras hermenêuticas extremamente importantes. Regras de interpretação. A primeira, nós temos que entender que o que o texto significa é o que ele sempre significou. Que é isso. Eu não posso dizer que um texto significa uma coisa que nunca o autor pensou que ia significar. O que o texto quer comunicar é o que ele quis comunicar, é o que ele comunica e é o que ele comunicará. Não é uma revelação nova que vai vir para o intérprete lá do futuro que vai... Não, a gente tem que ter cuidado com isso. Certo? Existe muita ginástica no ramo da escatologia. É tanta ginástica... Vocês já viram aquela brincadeira que tem, né? Que você gira o coisa, tem umas cores e uma pessoa bota um pé numa cor, depois bota uma mão, pronto. Aquela brincadeira, pronto. Isso hoje é escatologia, gente. É uns por cima dos outros, bota o pé por cima do outro. É um malabarismo impressionante para descobrir o que Deus não revelou claramente. Temos que ter cuidado com isso, gente. A gente precisa entender também que as profecias, elas possuem... Tem profecias que possuem um cumprimento, tem profecias que possuem vários cumprimentos na história. Tem profecias que se cumprem, uma parte delas se cumpre num ponto da história, outra parte se cumpre em outro, outra parte se cumpre em outro. Ou seja, a gente precisa estar aberto a dupla e triplo cumprimento de uma profecia. Uma coisa que aconteceu pode acontecer depois. Tem que entender isso. Nós temos, então, para poder interpretar profecias de maneira segura, para quem gosta de estudar teologia, é importante você fixar isso que eu vou te dizer agora, certo? A maneira mais segura de você interpretar profecias bíblicas é se apegar aos sinais marcadores. Exemplo, Jesus em Mateus 24 fala de que quando virdes o abominável da desolação sentado no lugar santo, quem lê entenda. Isso é um sinal marcador. Você tem que ficar nele e parar nele. Outro sinal. A lua se tornará sangue, o sol se escurecerá. Isso é um sinal. Fixa nele. O erro é tentar encontrar uma cronologia. Esse é o erro. Tentar encontrar uma cronologia. Onde as profecias podem não estar apontando essa cronologia. E começar a torcer textos e significados para apontar para um tempo que você quer que aponte. Tem que ter cuidado com isso. Nunca afirmar o que a Bíblia nunca afirmou. Por exemplo, Paulo na estrada de Damasco caiu do cavalo. Não existe encanto nenhum dizendo que ele estava num cavalo quando se encontrou com Jesus. Isso é uma coisa cinematográfica, foi um filme que você assistiu. Outro, os 3 reis magos foram visitar Jesus. Não existe 3 reis magos, foram 3 presentes. Aquela lapinha que você usa na sua casa está errada, está biblicamente errada. Foram 3 presentes, gente. Provavelmente foi uma caravana ali. Então, cuidado com isso. Outra coisa, e aí entra na escatologia. Quando Jesus voltar, a chapa do povo e as roupas vão ficar e o povo vai subir. Não existe nenhum texto bíblico que faça afirmação a respeito disso. Isso foi um filme, gente, baseado num livro de Tim LaHaye, que ele criou essa interpretação cinematográfica e as pessoas começaram a achar que isso era o que a Bíblia estava dizendo. Cuidado, gente. Não podemos afirmar o que a Bíblia não afirma. Pastor, quando será o arrebatamento? Meu irmão, entenda uma coisa. Cristo vai arrebatar a sua igreja. Se é antes da tribulação, se é depois da tribulação, se é no meio da tribulação, a Bíblia não fala com clareza. O que a Bíblia fala com clareza é que o bicho vai pegar. E vai ter crente aqui apanhando do capeta. Isso a Bíblia diz com clareza.
Se vai ser todo mundo, se vai ser uma parte, se vai ser, não sei. Eu sei que eu tenho que me preparar para apanhar do capeta. Isso eu sei. Porque é melhor eu me preparar para apanhar dele, e quando ele vir eu estar preparado, do que eu achar que não é, e depois ele vir e eu for apanhar. Eu digo, e agora? Nunca me preparei para isso. A igreja nunca foi preparada para isso. Está entendendo? Ou seja, não afirme com convicção que a Bíblia não afirma com clareza. Cuidado com isso, com essa viagem na maionese. Certo? Então vamos nos ater ao que o texto diz. O que é que o texto diz? Que o cavalo branco tem um arco na mão, tem uma coroa, está saindo com um ar de vitória, disposto a vencer. Ponto. Aí vamos às visões. Aí a gente vai começar a entrar na especulação, infelizmente, né? Vai ter que cair nisso. Só que a minha intenção aqui é afirmar aquilo que não vai sair da progressão do livro, gente. Eu não posso afirmar uma viagem na maionese aqui para vocês e dizer, não, porque eu acho que é isso por causa daqui. Não. Eu tenho que seguir a lógica do livro. Eu não posso afirmar aqui uma coisa que o João vai chegar para mim depois e dizer assim, lá no céu vai dizer, ei bicho, aquilo, eu nunca quis dizer aquilo não, tu viajasse isso na maionese. Tu viajasse, velho. Eu nunca quis dizer aquilo. Então eu não posso fazer isso. Então vamos pensar. Primeiro, uma das visões afirma que esse cavalo branco é o anticristo. É uma das visões mais disseminadas, principalmente dos meios pentecostais. É o anticristo. Meus irmãos, não existe segurança suficiente no que o texto está dizendo e nenhum outro texto. Não, mas é porque Tessalonicenses, mas é porque Mateus, mas é porque... Aí você está forçando, empurrando nesse texto, textos que talvez nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem Paulo quiseram que você fizesse isso. Então você está forçando o significado. Então eu não posso afirmar com segurança que é o anticristo, não posso afirmar. Porque eu não posso inserir no texto o que o texto não está dizendo. Porque se eu afirmar isso, isso vai gerar implicação no livro inteiro, gente. E aí eu tenho que obrigatoriamente carregar essa interpretação pelo livro todo, ou senão eu vou estar sofrendo de esquizofrenia. Não posso afirmar uma coisa aqui e depois afirmar outra lá na frente. Certo? Segunda, alguns afirmam que é Jesus. Eu entendo que não tem também informações suficientes para afirmar que isso é Jesus. Porque Jesus aparece como com um cavalo branco no final com uma espada. Este cavaleiro, ele não parece ter nada de mais especial que os outros. Ele não parece ter algo muito grandioso. Nem é afirmado coisas boas a respeito dele, nem coisas más. Os outros são afirmados coisas más deles. Mas esse nem é afirmado coisa positiva, nem é afirmado coisa negativa. Essa vitória dele é sobre o quê? Sobre quem? A respeito de quê? O texto está dizendo. Ou seja, não se afirma coisa boa dele, mas não se afirma coisa ruim. Ou seja, é uma afirmação neutra. Então eu não posso dizer que é Jesus porque não tem informação suficiente para eu dizer isso. Então eu tenho que parar também. Aí eu vou apresentar a vocês agora duas visões que parecem fazer mais sentido. Uma delas é a visão que afirma que isso aqui são conquistas militares. O que é isso? Muitos povos no período, por isso que a gente tem que pensar como quem estava naquela época iria pensar, certo? A gente tem que pensar assim. Porque esse livro foi para eles e para a gente. Mas aí as profecias foram se cumprindo. Lembra que a gente acabou de ler que as coisas elas vão caminhando como dores de parto e vão aumentando a dor até as últimas coisas? Estamos vivendo na última era, a era da igreja. Esse é o último tempo que estamos vivendo. E aí, muitos povos possuíam um desejo pelo avanço dos seus impérios. Existia um espírito de quê? De dominação naquela época. Um desejo por vitória. Por exemplo, o Império Romano ele tinha uma filosofia chamada a Pax Romana. O que é isso? O Império Romano ele dizia assim: se nós dominarmos, traremos paz sobre a terra. Interessante, gente. Naquela época é o que hoje em dia o povo quer também, não é? Se a ONU dominar, trará paz na terra. Se os países se unirem, trará paz na terra. É o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Só que naquela época era o Império Romano. Depois vieram outros impérios, Alexandre o Grande, conquistador. Vieram outros impérios que foram então repetindo esse mesmo desejo. Um desejo de conquistar.
pela espada, pela guerra, pelo arco, pela batalha, mas de conquistar, vencer, dominar, esse espírito de dominação, de vitória, desejo de avanço. É positivo o desejo de fazer o meu império avançar? O problema é o método, né? Mas é positivo eu querer que meu país avance. Mas muitas vezes o meu país avança na desgraça de outro país. Porque a economia é assim. Mas não é isso, esse desejo não é bom de querer crescer e avançar, progredir? Pronto. Então na hora que você vê esse cavalo, você vai entender que quando a gente olhar os outros cavalos, faz sentido. Por quê, gente? Porque você vai perceber que esses cavalos, eles estão muito relacionados à maneira como o ser humano vive. Como a humanidade vive. Está muito relacionado a isso. É como se fosse assim, Deus vai começar a manifestar a ira dele contra o mundo. Mas o primeiro passo da ira de Deus contra o mundo vai ser o quê? Fazer o homem ser entregue a si mesmo. Fazer o homem se decepcionar com o seu próprio sentimento de autonomia, de grandeza. Deus vai começar a entregar a sociedade ao caos. Só que para que isso aconteça, tem que surgir primeiro o sentimento de quê? Progresso. Certo? De avanço. E isso se dava por meios militares e políticos. Então, quando o leitor original lesse isso aqui, a descrição do cavalo, a cor do cavalo, ele poderia muito bem dizer assim: é isso, é o progresso desses reinos aí, esses reinos estão avançando, é isso que está acontecendo. Certo? Uma outra interpretação é de que esse cavaleiro seria a pregação do evangelho. Não é Cristo, mas é a pregação do evangelho. Ou seja, um evangelho que recebe uma coroa, que é lançado e que está saindo como vencedor para vencer. Certo? Vocês estão percebendo que... Por que ele se encaixa? Porque, primeiro, se ele é esse espírito de progresso, essa arrogância do homem querendo vencer, se encaixa no contexto. Se é o evangelho, também se encaixa, porque o evangelho ele venceu e saiu como vencedor e vencerá até o fim. Ou seja, pode ser um desejo por vitória arrogante ou uma vitória real de Deus, na pregação do evangelho se espalhando pelo mundo. Essas duas visões fazem muito sentido, gente. São visões que têm uma aceitação muito grande no meio teológico. E aí surgiu então um pensamento que algumas escolas começaram a refletir nessa percepção. E eu vou nessa direção aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu vou dizer por quê. A visão que eu tenho, que eu entendo que se encaixa melhor com isso aqui, que não faz as afirmações que alguns fazem, e que harmoniza o entendimento do texto com todo o livro, é de que esse cavalo branco, ele é um somatório, uma junção de duas visões. É uma junção das duas visões de vitória. A vitória do homem sobre a sociedade, o progresso humano e o evangelho. Você diz, como? Vamos lá. A sociedade que nós conhecemos hoje, sociedade ocidental, a visão ocidental de mundo, é uma visão filosófica que está presente na maioria do nosso planeta atualmente. Essa visão ocidental, ela se apoia filosoficamente em três pilares. Ela se apoia na filosofia grega, ou seja, o pensamento científico, a forma de reflexão humana, está apoiada na filosofia grega. O segundo elemento da base da nossa cultura, da nossa visão de mundo hoje, é o Estado e a lei romana. A organização da justiça romana, essa visão de lei, de ordem romana, afetou o mundo inteiro. É o segundo pilar da cultura ocidental. O terceiro pilar da cultura ocidental é a moralidade judaico-cristã. Na época do Império Romano, as perversões sexuais, as perversões sociais eram imensas. Muita coisa que hoje você vê como ruim, elas eram normais na época do Império Romano. Por exemplo, o pai tinha autoridade para definir sobre a vida dos seus familiares, dos seus filhos e sua esposa. Essa era uma autoridade dada ao pai, ao patrono.
O pai, então, se ele olhasse para um filho nascido e dissesse assim, eu não quero que esse seja meu filho, a parteira, ela poderia ou jogar o menino fora ou matar a criança. Ninguém diria nada. Por isso que era comum você ver crianças mortas nas ruas ou nas lixeiras. Ou chorando para morrer nos lixões daquele período. Ou seja, a visão que se tinha de criança é que criança e nada era a mesma coisa. Criança só passava a ter valor quando ela passava a trabalhar para o Estado. E quando era criança não tinha valor. O que mudou a visão? Eu imagino que o que eu falei para você, você ficou aí assustado. Caramba, mas isso era normal, gente. Normal. O que mudou a visão? Cristo. O Evangelho disse, vinde a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Ou seja, o cristianismo mudou com sua moral, mudou a forma de enxergar a vida, a sociedade. Isso foi influência do período em que a Igreja Católica dominou os reinos e no período em que a Reforma Protestante explodiu a visão moderna para o mundo, a visão que nós temos hoje para o mundo. Isso aconteceu por causa do cristianismo. Ou seja, o ateu hoje, ele só acha que matar é errado. O ateu, ele só acha que matar é errado por causa de Jesus Cristo. Mesmo que ele diga que não, mas ele só crê no certo e errado por causa de Jesus Cristo. Ou seja, Cristo causou um impacto cultural monstruoso na sociedade. Gigantesco na sociedade. Para cristãos e para ateus. Ele mudou a história do mundo, ele mudou a moral do mundo. Hoje nós só temos essa visão que temos e vivemos esse progresso que vivemos por causa de Jesus Cristo. Do que a filosofia, o pensamento judaico-cristão fez na história. O que é que nós estamos vivendo hoje? Estamos perdendo esses valores, infelizmente, irmãos. Estamos perdendo o valor de família, masculinidade, feminilidade, identidade do próprio ser humano, estamos perdendo isso. Estamos perdendo a visão do valor da vida. Estamos perdendo o valor do certo e errado, a relativização. Estamos vivendo uma crise. Mas o mundo só é o que é por causa do Evangelho. Ou seja, a vinda de Cristo a este mundo causou um impacto na vida do povo dele, ao ponto de não só impactar o seu povo, mas impactar o mundo inteiro. E trouxe um progresso social e humano jamais visto na história. Jamais visto na história. Por isso que a vitória de Cristo na cruz não somente afetou a minha vida e a sua vida como crente, mas afetou o mundo inteiro. Hoje, o mundo só tem progresso por causa do Evangelho de Cristo, de modo direto nos seus crentes e de modo indireto naqueles que não querem nem reconhecer que Jesus fez toda essa transformação. O que é que o mundo está provando agora nas crises que estamos vendo sociais? Uma perca de valores que o cristianismo trouxe ao mundo. Direitos humanos nasceu de base filosófica cristã. A primeira onda do feminismo, gente, a busca de direitos iguais entre homens e mulheres, tem base. Hoje não mais, hoje não tem como você conciliar mais o feminista e cristão. São duas coisas distorceu e está totalmente fora. Mas quando surgiu a busca pelos direitos femininos, homens e mulheres estavam unidos, com uma visão de igualdade. Porque a Bíblia ensina isso. A luta contra a escravidão, aquela escravidão ali que tirava a dignidade humana. Tudo isso você vê que são impactos de Cristo, da visão de mundo cristã sobre a sociedade. Ou seja, o que é o cavalo branco? É o progresso, irmãos. É o progresso em todas as dimensões. E esse progresso veio das mãos de Deus, mesmo que o homem não aceite. Mas o homem arrogantemente tem nesse progresso o mesmo espírito da Torre de Babel. Qual é o espírito da Torre de Babel? Vamos lá, Deus disse, espalhem-se pelo mundo. Aí os homens disseram, não, vamos fazer tijolos cada vez melhores, ou seja, vamos ampliar a nossa tecnologia. E a partir da nossa tecnologia ampliada, vamos então construir uma torre que chega até o céu e nosso nome seja conhecido e nós façamos uma nação, um povo, uma paz, uma coisa maravilhosa. Todo mundo cantando aquela música lá que eu sempre cantava, eu parei de cantar, né, Lucas? We are the world, we are the children, we are the... Vamos lá, a sociedade se une, o mundo se une,
toda paz, toda bondade, igualdade, fraternidade, liberdade. Pega as riquezas e distribui para todo mundo. Não vai ter pobre, não vai ter morte, não vai ter violência. Educação perfeita para o mundo. Não vai ter mais nada de maldade. A violência está aumentando, é falta de educação. Só aumentar a educação, é falta de emprego, só dá emprego para o povo. Vamos lá, dividir as riquezas. Socialismo, gente, a utopia socialista é isso. É um mundo igual, todo mundo. Não existe esse mundo. Vai em Cuba para você ver. Vai na China para você ver. Não existe esse mundo. Não existe essa igualdade, meu irmão. Isso é uma ilusão. Isso é uma utopia. Isso é uma idolatria do coração humano. Uma tentativa de criar um mundo melhor sem Deus. Só que hoje o mundo está melhor, gente. Você não vê criança sendo espancada no sentido natural da coisa, como acontecia naquele período ali. Sabe por quê? Porque existem direitos humanos, existe luta por igualdade, existem valores na sociedade que são provenientes do Evangelho. Então, de certo ponto de vista, o mundo está melhor, sim, do que na época dos bárbaros, na época dos feudos, na época... A medicina melhorou. A tecnologia melhorou. O conforto humano melhorou. Ou seja, o ser humano avançou como fruto da ação de Deus e da liberdade de Deus permitindo que a humanidade avance. O capitalismo, gente, estude capitalismo, cuidado com isso. O capitalismo tem seu lado bom e seu lado ruim, gente. Cuidado com a visão. O capitalismo tem seu lado perverso também. O capitalismo selvagem tem seu lado perverso. Mas vai estudar que o capitalismo trouxe riqueza para o mundo. O mundo hoje não é tão rico quanto era no período em que o capitalismo, em que a democracia, o capitalismo, os valores da liberdade, os valores da humanidade, esses valores não existiam. O mundo se tornou um lugar melhor de se viver. Do ponto de vista geral. Só que o mundo não parou em só we are the world, you are the children. Não é só bem bom, não. O Evangelho trouxe avanços. O ser humano inteligente trouxe progressos. A humanidade avançou na medicina, no conhecimento, na filosofia. O mundo avançou, as comunicações, a tecnologia, a qualidade de vida. Muita coisa avançou. Tem um lado ruim também. Tem a pobreza, tem a desigualdade, tem tudo isso. Mas por que tem essas coisas? Por causa dos outros cavalos. Olha o que aconteceu com os outros cavalos. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: venha. Saiu outro cavalo, era vermelho. E o seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também foi lhe dado uma grande espada. Ou seja, o segundo selo dá poder a um cavaleiro que amplia a violência da terra. O poder dele é o quê? Fazer com que os homens se tornem cada vez mais violentos. Meus irmãos, o que é que você está vendo no jornal? O cara quebra o nariz do outro por nada, mata o outro por nada, esfaqueia. Não se tem valor da vida, a violência se amplifica. As crianças brincam de violência. O mundo tornou a vida humana um nada, porque a violência avança. Os homens se matam, a maldade avança, como reflexo do segundo cavaleiro. Mas veio o terceiro. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Então olhei e eis o cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Ou seja, esse cavalo ele tem poder para controlar e medir o quê? Que ele faz, porque ele controla e mede. Vamos pensar. E ouvi o que parecia uma voz do meio dos quatro, ou seja, veio uma voz do trono explicando, dizendo o quê? Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifique o azeite e o vinho. O que é isso? Uma medida de trigo, meus irmãos, e 3 medidas de cevada, era uma porção de comida necessária para um homem comer durante o dia. É uma refeição do ser humano, de um homem. Uma refeição. Certo? O que é 1 denário? Um dia de trabalho.
Ou seja, para você poder ter direito a uma refeição, você tem que trabalhar um dia todo. O que é isso? Inflação. O que é isso? As coisas se tornarão cada vez mais caras. Isso trará o quê? Fome. Por isso que ele diz, não danifique o azeite nem o vinho. Fome. Fome sobre o mundo. O que esse cavaleiro é? O controle econômico. O que é que mais a gente fala hoje? O domínio econômico mundial. O que é que mais se fala nos dias de hoje, meus irmãos? Temos que ter uma moeda única. Temos que dominar a economia do mundo. Temos que tirar essa desigualdade econômica. Temos que dar dinheiro para o povo. Temos que dividir as riquezas. Ou seja, o ser humano dizendo assim, temos que controlar para trazer comida, prosperidade. Só que o que é que o cavalo vai provar? Ele vai provar que o ser humano não tem essa capacidade. E cada vez mais que o progresso do primeiro cavalo tenta dominar, mais a fome e a miséria se amplifica. Quem fez feira recentemente sabe do que eu estou dizendo. Essa crise, o que é que está trazendo para o mundo? Se hoje, lá na China, uma fábrica pegar fogo, na outra semana fica caro alguma coisa aqui. Não tem nada a ver com ele não. Pega o teu celular e lê o que está atrás. Made onde? Made em que lugar? Feito em que lugar? Pega o teu relógio e olha atrás. A interligação que o nosso mundo está, meus irmãos. Uma pane no equipamento de um lado do mundo gera fome do outro lado. E os homens estão dizendo, precisamos de uma balança para controlar tudo isso. Precisamos dominar isso. E aí, meus irmãos, vem o quarto selo. Quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, venha. Vi então e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte e o inferno estava seguindo. Ou seja, era um cavaleiro onde a morte estava sobre ele, o cavaleiro era a morte. E atrás dele vinha um inferno seguindo ele e pegando o povo que ele matava. Cena horrível, né? E aí ele diz... E lhes foi dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Olha só que interessante. Esse cavaleiro, ele tinha poder para matar 1/4 da terra. O que é 1/4 da população? Hoje a gente está se aproximando dos 8 bilhões de habitantes. 1/4 disso é 2 bilhões de habitantes. O coronavírus não está matando, acho que nem 1% disso. Quantos? Eu não captei não, porque meu cérebro está engatado em outra marcha. 0,04% dessa quantidade, né? Ou seja, o Covid, uma pandemia matou 0,04% dessa quantidade que ele está dando aqui. Olha só. As pragas anteriores que já tiveram no mundo matou muito mais gente do que essa pandemia está matando. Muito mais gente relativamente à população mundial daquela época morreu em referência a pandemias do passado. E esse cavaleiro, então, meus irmãos, ele tem poder para matar 1/4 da população com o quê? Primeiro, com espada. Quem tem a espada? O segundo cavaleiro, que é a violência. Pela fome. Quem tem o poder de matar pela fome? O terceiro cavaleiro, que é aquele que domina a economia. Com a mortandade, que é esse cavaleiro, ou seja, com pestes, pandemias, doenças. E com os animais selvagens da terra. Você diz, não, nunca vi um leão comendo o povo por aí, o leão atacando, o ataque dos leões. Não, gente, uma muriçocazinha chamada Aedes aegypti mata uma pessoa. É um ser da natureza. É uma muriçoca. Deus fez a muriçoca para matar o povo? Não, fez lá para chupar o sangue do cabo lá. Mas, infelizmente, o bicho vem com vírus, mata o povo. Ou seja... Os seres, as feras, os animais acabam agora provocando o quê? Pestes, epidemias, doenças e trazendo morte para o povo. Ou seja, o que é que está acontecendo aqui, irmãos? Nós temos um quadro em que provavelmente, eu vou dizer provavelmente, os 4 cavaleiros, eles são lançados ao mesmo tempo. Existe uma grande probabilidade, não é em sequência. Só que os efeitos que esses cavaleiros vão trazendo na história da humanidade antes do fim, são efeitos cíclicos e cada vez mais intensos, ao ponto de que o 4º cavaleiro terá o máximo de poder de destruição que os anteriores tinham.
chegando a atingir 1/4, 2 bilhões de pessoas, 1/4 da população mundial. E o nome dele é morte. Ou seja, a humanidade precisa se preparar. Cada dia mais o quadro geral será de morte, destruição, violência, fome e pestes. Tudo isso tem a ver com o sermão de Cristo. Olhai e não vos assusteis, é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não virá o fim, ainda não é o fim, é o princípio das dores. Então, meus irmãos, perceba claramente que diante de um evangelho sendo pregado em um mundo perdido, um mundo em que esse evangelho pregado, ele traz efeitos, mas o mundo em seu orgulho, seu desejo por vencer, despreza esse evangelho. E apesar de que esse evangelho trouxe efeitos para essa sociedade, agora essa sociedade vai provar a destruição, pois ela começa a ser entregue a si mesma. É economia? É você que quer cuidar? É você que quer trazer prosperidade? É você que sabe de tudo? Toma, cuida. Fome, fome e fome. Você vai trazer paz? Paz é que você vai trazer? Toma. Deus diz assim, vai. O que acontece? Aumenta a violência. Eu vou controlar a economia. Deus diz, toma, aumenta a fome. Não, a ciência vai avançar, a medicina vai avançar e não vai haver mais doenças. Todas as doenças serão curadas. Aí Deus diz, tome. E o que acontece? As doenças aumentam. Onde está esse sonho pelo progresso humano? Um mundo melhor, a utopia do mundo ideal. Onde está isso? Isso nunca será alcançado, meus irmãos, pois o mundo se rebelou contra o Criador e o seu Cristo. E o que está acontecendo é apenas o princípio das dores, cada vez mais se intensificando, o mundo cada vez mais violento, o mundo cada vez mais faminto, o mundo cada vez mais doente. O ser humano tentando resolver o problema, mas juntando como se fosse areia, e ele não consegue, porque passa pelos dedos, ele não tem poder para isso. E o evangelho do reino está sendo pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Mas enquanto esse evangelho do reino é pregado, Jesus disse, vocês serão odiados de todos. Hoje você defender casamento, você é massacrado. Recentemente na Inglaterra um pastor foi preso porque ele estava pregando na praça e disse assim, Deus criou o casamento e devemos valorizar o casamento. E Deus criou o casamento e o casamento é de um homem com uma mulher. Foi preso, cara. Ele disse só isso, só foi isso que ele falou. Ele foi preso, pois é discurso de ódio. Onde é discurso de ódio? Dizer que Deus criou macho e fêmea. A física, a ciência, a biologia, tudo prova isso. Até uma criança, se você pôr um homem ou uma mulher pelado na frente de uma criança de 1 ano, ela vai dizer, é um homem e uma mulher. Não tem como escapar disso. Mas hoje isso é discurso de ódio. Porque os cristãos são intolerantes, são odiosos, são desgraças para esse mundo. É um povo que julga, que quer o mal dos outros, um povo corrupto, um povo... É isso que o mundo traça. Mas o evangelho continua sendo pregado, é testemunho a todas as nações. E o que está acontecendo, meus irmãos? O que acontecia no tempo de João? Perseguição, perseguição, perseguição. João foi torturado, estava dentro de estava numa ilha, exilado, e disse, Deus... O teu povo está sofrendo, e Deus disse, deixa eu te revelar o que vai acontecer, João. Sabe o que vai acontecer, João? O evangelho será pregado. O progresso vai avançar no mundo. O mundo ficará cada vez mais inteligente, mais sábio, mais conceituado, mais avançado. Mas, João, a fome se amplificará. A violência aumentará. As pestes aumentarão, as doenças e a morte se multiplicará nesse mundo, João. Você está sendo perseguido, mas isso é o que vai acontecer no mundo. E aí, meus irmãos, é aí que entra o quinto selo.
Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. O povo de Deus pregando a verdade e sendo morto por pregar a verdade. Clamaram com voz forte dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo. Diz assim: descansem, descansem, repousem, esperem ainda um tempo, até que também se complete o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Tenham paciência. O evangelho está sendo pregado. O mundo está sendo confrontado com a verdade de que negou o seu Senhor. Eles estão sendo mortos, pois testemunham do evangelho. O mundo vai piorar. Mas tenha paciência. O rei está no trono, dominando a história, entregando a humanidade a si mesmo, e a humanidade continua dando murro em ponta de faca. Enquanto isso, o evangelho continua sendo pregado, o povo de Deus continua sendo massacrado, mas Deus diz: calma, até que se complete o número dos meus conservos, eu esperarei. Mas quando o último disser assim: meu Senhor e meu Deus, te entrego a minha vida, aí ele se levantará do trono. Aí, meu querido irmão, o bicho vai pegar. Aí o bicho vai pegar. Como essa mensagem iria significar para quem estava ouvindo João naquela época? Sabe o que ia significar para eles? Esperança. O mundo está aí tentando, os reinos, avançando, a paz romana, a gente vai conseguir, a gente vai crescer, a gente vai avançar, tecnologia, política, medicina, parará, parará, e o povo crente morrendo, sofrendo, apanhando, e só ficando pior para o povo de Deus. Aí João envia uma carta dessa dizendo para o povo: tenha paciência. Deus está completando a quantidade dos seus servos. Quando Ele completar o número, vocês serão vingados. Fiquem firmes e tenham paciência. Fiquem firmes e tenham paciência. Essa é a mensagem do livro, meus irmãos. Vocês vão ver que o sexto selo, aí depois você lê em casa, você vai ver o que é que vai acontecer no sexto selo. C.S. Lewis, ele diz assim: quando o diretor, o autor da peça, se levanta e vai em direção ao palco, é porque a peça acabou. É isso que vai acontecer, meus irmãos. O soberano está no trono e ele vai dizer o quê? Chega. Quando ele levantar, esse mundo vai entender. Mas até então, Deus continua soberanamente dominando a história e dando oportunidades para todo aquele que ouvir a mensagem e quiser entregar seu coração ao Senhor Jesus e viver sua vida para Cristo. Todos esses estão abertos para eles. E aí, meus irmãos, Deus e o Cordeiro, o que esse texto nos ensina é que eles comandam a história do seu trono. E mesmo diante do avanço do evangelho, muitas crises vão acontecer, vão se intensificar, até que o número dos servos de Deus, que é o que determina o relógio de Deus, se completem. E aí o Senhor vingará todo o seu povo. É nisso que nós esperamos. O que é que Jesus disse? E quando este evangelho do reino for pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Você entende que a história do mundo tem um fim? Você entende isso? Ou você espera que o mundo vai chegar no ano 5.600, quando as espaçonaves e os alienígenas estiverem na Terra, todo mundo... Você acredita nisso? Vai acordar para Jesus. Você sonha com um mundo melhor? Você se veste de Teletubbies e fica lá, Teletubbies, Gypsy, Lala. Pô, você sonha num mundo melhor? Todo mundo assim, we are the world. Todo mundo se abraçando. E Jesus, que Jesus? Não, nada de Jesus não. A gente conseguiu a paz sem Jesus. É isso que você espera? Pois eu vou pegar uma agulha agora e vou estourar a tua bolinha de assopro.
Isso que você acredita não é bíblico. A Bíblia não defende isso em canto nenhum. Nesse mundo sem Deus, um mundo rebelde ao Criador, não haverá vida melhor. Não haverá vida melhor. A Bíblia nos diz que o mundo vai continuar buscando avanço, paz, saúde, prosperidade econômica, mas cada vez mais a maldade humana trará mais guerra, mais fome, mais peste, mais desgraça, meus irmãos. A tecnologia avançou tanto ao ponto do homem criar uma bomba atômica. Se hoje, existem cálculos que dizem que se hoje o ser humano soltar pelo menos umas 3 bombas atômicas, você já acaba com o continente inteiro, talvez com o planeta todo. Com o poder que você tem hoje, a tecnologia trouxe tanto avanço, mas a corrupção continua a mesma. O espírito do mundo sempre será para se livrar do Criador. Não queremos ele. Queremos o cavalo branco, mas não queremos o cavaleiro. Não queremos ele. Não queremos o evangelho. Queremos criar a nossa alternativa, a nossa torre de Babel. A solução, meus irmãos, está no evangelho. Porque essa foi a solução para a sua vida. Ou não foi. Não mudou sua história. Você sofre hoje? Sofro, pastor. Mas você sofre diferente. Você tem esperança. Precisamos ser pacientes, meus irmãos. Continuarmos na batalha pela fé. E um dia vamos achar descanso. Pois ele disse, espere mais um pouco. Eu estou trabalhando. Espera. Tem paciência. Eu entendo a tua dor. A nossa vida não está entregue ao acaso, meu irmão. A nossa vida está nas mãos daquele que reina soberano sobre a história. E ele vai voltar para me vingar e vingar você. Mas até lá, eu tenho que estar trabalhando, confiando, esperando e entregando minha vida totalmente a Ele. Descuidado ou impensado,